Olá, criativas! Boa noite! Sejam bem-vindas! Boa noite! Tá começando hoje, dia 11, terça-feira, o nosso Deguste Clube Escola. Sejam todas muito bem-vindas! Boa noite! Bem-vindas ao Deguste Clube Escola, a oportunidade perfeita para você experimentar um pouquinho dessa magia criativa, da magia criativa desse lugar. Mas, afinal, o que é o Clube Escola, né? Estamos aqui hoje para te falar sobre essa maior plataforma de recursos pedagógicos do Brasil. É uma escola online que te ensina, que incentiva, que desperta a produção criativa das suas alunas. Sejam bem-vindas, porque aqui você vai encontrar um acervo gigantesco de projetos artesanais educativos, com aulas de passo a passo, com moldes em tamanho real, com explicação detalhada, tudo num só lugar, criativas. E o melhor, a produção continua com as aulas ao vivo de toda terça e de toda quinta-feira, cheia de técnicas, cheia de aprendizado, muitos recursos novos por aqui todas as semanas e todos os meses. Olá, olá! Quem já está chegando por aí? São centenas de projetos, tá? Disponíveis para vocês com acesso imediato e novos projetos todos os meses, como eu estava falando para vocês, com produção toda semana, com aulas toda semana. E se você quer saber como fazer parte desse clube e pagar menos de R$1,50 por projeto, pense nisso, criativas! Continua aqui comigo nessa aula ao vivo do Deguste Clube Escola, que começa hoje. Mais uma vez, boa noite a todas vocês e sejam muito bem-vindas. O nosso evento dessa semana já está começando, tá? Inacreditável, não é mesmo? Menos de R$1,50 por projeto. Dá para acreditar nisso, né? Com acesso total a centenas de projetos novos, projetos diferentes, criativos e novos projetos todos os meses. Fica aqui ligadinha comigo que eu vou te explicar em detalhes como você vai fazer para aproveitar essa promoção maluca que está acontecendo por aqui. Agora já me conta para mim aí de qual cidade que você está me assistindo, para onde eu mando um beijo para poder chegar até você, criativa, de onde você me assiste. Enquanto vocês vão escrevendo aqui nos comentários, eu vou dizer o que nós vamos ter na aula de hoje, na primeira aula. Durante esses 3 dias de curso, de Deguste Clube Escola, você vai aprender, né, os 7 pilares para ter um recurso pedagógico de excelência. Tá? Esses 7 pilares respeitam e constituem o método CFBRA. Estão curiosos para descobrir o que é isso? Hoje nós vamos falar de 3 pilares por aqui, tá bom, criativas? Já já eu vou revelar para vocês quais são eles. E vamos também dar início à nossa produção de um recurso dentro desse método CFBRA para a história vencedora, que foi votada por vocês, foi escolhida por vocês na Batalha de Histórias, que é A Galinha Ruiva. Foi a história vencedora da nossa batalha. E eu vou falar mais para vocês sobre o Clube Escola, sobre essa loucura de promoção que nós resolvemos fazer por aqui, que está imperdível. Mas eu só posso adiantar que o negócio está tão louco, gente, que você vai pagar 3, levar 6 e ganhar o dobro de acesso. Prestem bastante atenção nisso. Já pensou na loucura que vai ser? Quem está chegando por aí já vai escrevendo nos comentários de onde está me assistindo e sejam todas muito bem-vindas. Coloca aí para mim também, criativa, qual é o seu nível, tá? De onde você me assiste.
tem pouco tempo que você me acompanha por aqui, já digita as nossas hashtags aqui embaixo, vocês já conhecem, né? Se tem pouco tempo que você me acompanha por aqui, inclusive se essa é a primeira vez que você está participando por aqui, seja muito bem-vinda. Você acaba de receber a titulação de recém-criativa, são todas as novas criativas que estão me acompanhando aqui há pouco tempo, talvez começando aí hoje, talvez esteja aqui pela primeira vez. Então, se você se enquadra, já digita aqui embaixo a hashtag recém-criativa, que é para eu saber que você está chegando por agora, para eu poder te dar as boas-vindas por aqui também. Mas se sinta acolhida, recém-criativa. E se você já é aluna do Clube Escola, digita aqui embaixo a hashtag Criativa Mais, né? As minhas queridas alunas do Clube Escola. Será que tem Criativa Mais por aqui hoje? Tem alunas de plantão no Deguste também. Já digitem aqui embaixo a hashtag Criativa Mais, se você já é aluna do Clube Escola. Cheio de criativas entrando a todo momento. Sejam bem-vindas ao Deguste. Então vamos começar a falar aqui sobre o nosso método CFBRA, criativas. Já vamos dar início aqui à nossa aula. Pega aí o seu caderninho, o seu bloquinho de anotações, a sua folha, tá? Se concentra aqui que nós vamos aprender muito hoje. O conhecimento é algo que ninguém nunca tira de você, criativa. Tá? E com ele é possível recomeçar, mudar a rota, evoluir sempre. O melhor, o conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? Então já pega aí seu caderninho, sua caneta, seu bloquinho. E nós vamos começar. Deixa eu mandar os beijos aqui para vocês. Magali de Mongaguá, São Paulo. Bem-vinda, Magali. Laiartes, lá de Trindade. Gláucia, boa noite, Gláucia, de Cuiabá. Que legal, Gláucia tá aqui pertinho de mim. Que maravilha. Maria José de Princesa Isabel, na Paraíba. Bem-vinda, Maria. Criativa Mais, Maria José. Leide, oi, Leide. Adriana de Campina Grande. Oi, Adriana. Renata de Manaus. Que legal. Bem-vinda, Renata. Quem mais tá por aí? Valéria. Oi, Valéria. Zenilda, oi Zenilda, de Volta Redonda. Caldeirão das Fofurices, São Paulo, capital, bem-vinda. Quem mais tá por aí? Oi, Drica, de Natal, Rio Grande do Norte, bem-vinda. Dani Teles, Criativa Mais, tá por aí também, bem-vinda. Ateliê Ameirane, seja bem-vinda, tá dizendo que está aqui hoje pela primeira vez, muito bom te receber aqui, venha sempre. Oi, Elis, boa noite. Itabira, a Nide Esteves, lá de Itabira, Minas Gerais, seja bem-vinda. Carla, do Rio Grande do Norte, a primeira vez que está aqui hoje, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz de receber você aqui hoje, venha sempre. Scalfone Bravin, recém-criativa, seja muito bem-vinda. Maria José, Criativa Mais. Dri Ferreira também, recém-criativa, seja muito bem-vinda. Oi, Oliveira Bereneide, seja bem-vinda. Sheila, recém-criativa, seja bem-vinda. Vanilda, Criativa Raiz, oi, Vanilda. Cris Castro, Criativa Mais, seja muito bem-vinda.
Sejam todas, então, muito bem-vindas e vamos dar início à nossa aula. Um grande beijo para todas vocês que estão aqui participando comigo, que vieram aprender e se divertir aqui no nosso Deguste Clube Escola dessa noite, que está só começando. Tem muita coisa legal por aqui, meninas. Todo mundo aí tá com caneta e papel na mão para anotar, certo? Todo mundo já se preparou? Já tá com o papel aí, o caderninho? Vamos começar então a nossa aula de hoje, né? Cadernos e canetas em mãos. Vamos lá falar sobre os 3 pilares da aula de hoje, tá bom? Lembrando que os 7 pilares que nós vamos abordar aqui durante os 3 dias de Deguste Clube Escola, hoje, amanhã e quinta-feira, respeitam e integram, fazem parte do método CFBRA, que vocês vão começar a conhecer a partir de agora. E vamos lá descobrir, então, o que compõe esse método CFBRA. Pega aí. Olha só, meninas, para se enquadrar no método, esse artesanato educativo, ou seja, esse recurso pedagógico, precisa ser criativo para despertar o interesse da nossa criança de forma lúdica. Vou até pegar aqui um recurso para ir exemplificando para vocês, para que vocês consigam entender melhor. Ó, vou só pegar esse que está aqui atrás, para eu conseguir ir mostrando para vocês. Esse aqui é um exemplo de recurso. Olha só, para se enquadrar aqui no método, esse artesanato educativo que a gente faz, que a gente ama tanto, ele precisa ser, primeiro, criativo, né? Ele precisa despertar o interesse da nossa criança de forma lúdica, né? Precisa ativar ali a imaginação da criança, precisa ser interessante para ela, ele precisa ser funcional, ele tem que ter algum tema, né, alguma atividade, tem que trazer ali algum aprendizado, de forma que a criança possa também interagir com o recurso, né? Que ela possa tocar, que ela possa experimentar, que ela possa viver essa experiência, né? Que ela possa ter acesso. Ele também precisa ser bonito, né? Não adianta ser funcional se ele também não for bonito. Ele precisa ter certa fofura ali, né? Tem que ter um atrativo, tem que chamar a atenção pela sua beleza, pela sua qualidade, né? Desde a composição das cores, os padrões, os acabamentos que a gente faz na peça, um trabalho bem feito para encantar as nossas crianças. Ele também precisa ser rentável, ou seja, né, proporcionar ali para a artesã que está produzindo, para a pedagoga ou para a professora que fez, né, precisa proporcionar um lucro real no momento da venda, né? De forma aí de valorizar a sua mão de obra, o seu tempo, né? O carinho empenhado na produção da sua peça. Então, tudo isso precisa ser analisado. E por último, e super importante, ele precisa ser acessível, né? Desde a sua concepção ali até a sua execução, os materiais tem que ser de fácil acesso, né? O custo da produção precisa ter um baixo custo de produção, técnicas que sejam realmente executáveis, né? Técnicas simples, onde a valorização artesanal fica aí na criatividade, né? No capricho da artesã, voltado ali para cada etapa de acabamento, não apenas cheios de recursos já industrializados, cheios de apliques já prontos, né? Que por fim acabam por elevar ali o valor da produção do nosso recurso, o que dificulta a venda. A gente sabe que acaba dificultando a venda e diminuindo aí a rentabilidade que você, artesã, que você, professora, que você que quer fazer a venda dos seus recursos possa vir a ter, certo? Gostaram desse recurso? Estão vendo aí que vocês já estão perguntando. É um dos recursos criativos do Clube Escola. Eu vou voltar eles aqui para trás, para o nosso cenário.
para a gente dar continuidade aqui falando sobre os 3 pilares, né? Para facilitar aí o aprendizado da nossa aula de hoje, né? Para fixar na memória de todos vocês, de forma didática, de fácil compreensão, eu vou trabalhar esses 3 pilares à medida que eu desenvolvo aí o nosso recurso na prática. Combinado? Então, a gente vai fazendo, vai conversando e vai aprendendo, certo? Porque o meu compromisso aqui hoje, criativas, é que vocês evoluam, que vocês aprendam, né? Que vocês se despertem, coloquem tudinho que nós fizemos aqui na prática, tá bom? Eu não vou apenas explanar sobre o assunto, não. Aqui a gente entrega sem reserva, sem medo, vamos mergulhar mesmo aqui nos nossos pilares, certo? Estão prontas? Posso começar já? Olha só, nós vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o recurso que nós vamos começar a desenvolver nesse momento, tá? Porque durante esses 3 dias nós vamos desenvolver aí um recurso super fofo, super criativo da história A Galinha Ruiva, que foi a história votada por vocês na Batalha de Histórias. E nós vamos começar a desenvolver. Nós vamos fazer um cenário e a cada dia nós vamos desenvolver uma etapa do nosso cenário Galinha Ruiva. E hoje nós vamos começar pelos personagens que fazem parte dessa história. Combinado? Quero trazer aqui para vocês. Nós vamos começar pelo personagem principal, que é a Galinha Ruiva. E eu vou construí-la aqui agora junto com vocês. Eu vou separar aqui já os moldes que eu trouxe. E a gente vai conversando aqui sobre os pilares enquanto vamos desenvolvendo juntas esse recurso. Certo? E lá vem Purpurices, isso mesmo, Deinha. Eu já quero começar aqui lembrando vocês que o primeiro pilar que nós vamos trabalhar aqui é o zelo, tá? O zelo, o capricho, né? Pode até parecer meio óbvio, mas, gente, não é não, tá? Um descuido, ele pode deixar de ser, que for deixado de ser feito, de ser aplicado aqui na sua peça, seja aí pela correria, seja pela falta de algum conhecimento, ou por não dar importância, por você não se importar com algum detalhe, né? Pode fazer toda a diferença aí no seu trabalho. E por que o zelo é o primeiro aqui, né? Olha só, esses daqui são os moldes da nossa galinha ruiva. Que eu estou separando aqui. Para a gente dar início, então, aos nossos trabalhos, nossa aula prática aqui de hoje. Falando aqui do primeiro pilar do zelo. Quero saber se vocês sabem por que o zelo é o primeiro pilar da nossa base de hoje, gente. Por que o zelo é o primeiro pilar da nossa base de hoje? Porque ele deve estar presente do início ao fim do seu trabalho artesanal, né? Desde a escolha dos materiais, o local escolhido para você trabalhar, né? Durante todas as etapas de confecção do seu recurso, acabamento, divulgação, a entrega, né? Ele sendo um produto para venda ou até mesmo para a entrega, para a apresentação dos seus alunos, mesmo que você não queira fazer vendas, mas que utilize aí na sua sala de aula, na sua sala com os seus filhos, com as crianças aí da sua família, ou até mesmo nas crianças na igreja. Você precisa ter esse zelo do início ao fim, da execução, toda a execução da peça, os cuidados, desde o primeiro passo até o último e depois disso também, até mesmo envolvendo os cuidados que você vai ter com a sua peça depois dela pronta. Olha só, estou com os moldes aqui. Os moldes da nossa galinha ruiva, que é o primeiro personagem que nós vamos construir hoje. E a gente precisa ter certos cuidados com esse molde também. Porque nossos moldes são de papel. A gente vocês acessam a nossa plataforma do Clube Escola, fazem o download
do e-book, fazem a impressão, recortam e fica assim, no papel. E você precisa ter certo cuidado para que esse molde dure também, porque a gente não quer ficar imprimindo toda vez que a gente for fazer a peça. Até por isso que vem lá a página envelope para você armazenar o seu molde, para que ele fique organizado, separadinho, você não tenha problema de misturar com outros moldes. A gente precisa cuidar aqui pela durabilidade desse molde. Se você for reproduzi-lo muitas vezes, o papel ele vai desgastando com o tempo. Então hoje eu já trouxe aqui uma técnica que eu uso, que eu faço, não em todos os moldes, mas assim, quando é um molde que eu vou fazer muitas vezes, por exemplo, um molde de lembrancinha, que você vai passar muitas vezes, né, com um instrumento que você usa para marcar o EVA aqui em volta, vai fazer aí em reproduzir em grande escala. Então eu faço isso para que o molde dure mais, para que ele tenha maior durabilidade, para que ele não comece a rasgar, que é isso que acontece, né? Então, se você quer manter a durabilidade do seu molde, presta atenção aqui. É uma dica super fácil, simples, que eu aplico. Olha só o que eu vou utilizar aqui. Fita adesiva transparente. Essa aqui mesmo. E a gente vai encapar aqui o nosso molde. Eu vou fazer um aqui para vocês verem como eu faço para que ele dure mais tempo. Então, eu pego aqui, recorto um pedacinho da fita já. Quando as peças são menores, eu vou colando aqui. Quando elas são maiores assim, ó, eu vou colocando pelas partes. Então, eu vou recortando aqui as tiras da fita. E vou reforçando o meu molde, que aqui no caso está em papel. Uma outra coisa que vocês podem fazer também é colar num papel que seja mais resistente, um papel cartão, uma embalagem que você tenha aí sobrando. Você pode usar cartolina ou pode reciclar embalagens, né? Caixas que você tem aí de caixa de sabão, caixa de bombom, essas embalagens, né? Você pode abrir e colar o molde e recortar para ele ficar mais firme também. Eu gosto de usar o plástico, eu gosto de usar a fita adesiva, que ela protege mais. E é mais fácil também, eu acho, né? Depois que eu colei, ó, colei de um lado e de outro, para ficar bem firme. Eu venho aqui e recorto em volta. Esse processo ele pode ser feito antes de recortar o molde, né? Assim que você faz a impressão do molde, você pode passar fita em toda a folha e só depois recortar, né? Fica mais prático. Criativas, eu vou retirar aqui os comentários, tá? Da tela, para que vocês possam visualizar melhor. E daqui a pouquinho a gente vai ativando e conversando. Mas agora, nesse momento, para que vocês visualizem melhor, vai ficar sem comentários, tá bom? Ó. E a peça vai ficar assim, protegida. E ela vai durar muito mais tempo. Eu não faço em todas, eu faço nas que eu utilizo mais. Então, se vocês começarem a perceber que o molde tá começando a desgastar, você pode fazer isso, ele vai durar muito mais tempo. Certo? Gostaram da dica? Prontinho. Eu não vou fazer nas outras, só mostrei uma aqui para vocês. E já que a gente está falando aqui em zelo, de qualidade, de durabilidade, né? Como que a gente pode zelar na escolha dos nossos materiais?
né? Como que a gente pode ter esse cuidado? Porque, infelizmente, hoje, no mercado, a gente pode perceber que está cheio de materiais de péssima qualidade, tá? E investir nesse tipo de material pode te trazer grandes prejuízos, né? Seja por você não conseguir utilizar esses materiais, ou seja porque torna mais difícil a execução do trabalho, né? Ou porque um material ruim vai desvalorizar a sua peça também e vai desvalorizar o seu trabalho, que é artesanal, né? E ao invés de você conquistar o seu cliente, os materiais ruins podem fazê-los fugir, né? Pode afugentar aí os seus clientes. Eu mesma, há algum tempo atrás, quase um ano aí, mais ou menos atrás, eu caí numa situação dessas. Eu comprei um monte de pacotes fechados de EVA criativas, um monte mesmo de um site. Eu não posso citar o nome aqui agora, mas eu levei aí maior prejuízo, né? Não porque não tenha sido entregue a mercadoria, ela chegou certinho, tudo que eu pedi, mas o material não era de qualidade. O EVA em si não era do tipo que eu estava acostumada já a trabalhar e eu não gostei, achei muito ruim. E todas aqui sabem que aqui no Clube Escola a gente produz muitos recursos, né? Todos os meses são vários recursos novos. Então eu sempre compro EVA em grande quantidade, né? Eu sempre compro vários pacotes fechados. E eu comprei toda empolgadinha, né? Várias encomendas. Tirei o primeiro EVA do pacote. Pensa na decepção, tá? Um EVA muito poroso, muito áspero, muito seco, sem brilho. Foi perca total, meninas. Realmente decepcionante. Nem para teste deu para usar o bendito do EVA, porque ele não segurava cola de jeito nenhum. Ele era muito poroso, então ele não colava. A cola instantânea secava, fazia aquela camadinha, mas não grudava um EVA no outro. Não segurava de jeito nenhum. Então, criativas, sempre que forem adquirir novos materiais, né, zelem pela qualidade, pela aparência, tá bom? Desses materiais que vocês vão adquirindo aí ao longo do tempo. E onde mais nós podemos aí aplicar o zelo? Onde mais? Em todos os lugares, né? Então vamos começar falando aqui sobre a transferência do nosso molde para o EVA, né? Que é a primeira etapa aí da construção do nosso recurso. Então vamos lá, transferência do EVA, do molde para o EVA. Isso é o que nós vamos começar a fazer agora. O corpinho da minha galinha aqui, ele vai ser vermelho, vai ser um tom de vermelho mais vivo. E eu vou transferir o molde agora. Eu gosto de usar, criativas, lápis para fazer isso aqui. Porque eu tenho uma certa dificuldade para enxergar o risco aqui no EVA quando é feito com palito, ou com agulha, ou com algo que não faça uma linha visível. Então eu tenho a necessidade de usar o lápis para marcar os meus trabalhos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é usar algo que nos deixe confortável. Não é porque eu estou chegando aqui falando para você, criativas, eu gosto de usar lápis, que você tem que usar lápis se você não se sente confortável usando lápis. Da mesma forma que eu sempre ouvi a minha vida inteira outras artesãs falando que não pode usar lápis, que o ideal é a gente usar um palito, ou uma agulha, ou algo que não marque, que não risque o EVA, que só faça uma marcação. E isso para mim não funciona. Por isso que eu digo para vocês, tem que fazer aquilo que te deixa confortável. Se você não gosta de usar lápis, se você consegue fazer o corte, marcar bem a sua peça e fazer o corte com palito, perfeito, criativa, não precisa mudar nada. Tem que ser feito da forma que você se sente mais confortável. Porque o artesanato é isso, ele não é para ser ruim, ele não é para ser difícil, é para ele ser gostoso, é um momento
que você se sente bem, que você se sente feliz, além de muitas vezes ter uma renda, ser um trabalho também é um momento ali da sua paz, né? Seu momento de criar, o seu momento de tranquilidade, né? Então, por isso, precisa ser, acima de tudo, confortável para você. Então, vamos lá. Nosso molde está aqui. É interessante que a gente mantenha ele sempre bem preso no EVA, que a gente evite movimentar ao máximo. Eu gosto sempre de posicionar minha mão na parte de baixo e começar aqui da esquerda para a direita. Geralmente eu faço assim. Mas se você tem dificuldade de prender o molde aqui no EVA, você pode tentar passar uma fita, alguma coisa para prender aqui, para você não sentir essa dificuldade. E a gente vai contornando aqui o nosso molde com cuidado. Só que aqui, criativos, é necessário que a gente tenha uma certa firmeza, tá? Evite ir muito devagar assim, ó, e fazendo linhas picotadas, porque aí vai ficar ruim. Vai ficar, ó. Olha a diferença. Aqui, quando a gente vai fazendo picotado, quero mostrar bem de pertinho para você. Quando você vai muito devagarzinho, assim, em linhas, e quando você vai com a mão firme, já sem medo. Acaba mudando um pouquinho o desenho, né? O formato do nosso molde. Pode ser que você altere isso. Então, é sempre necessário traçar com firmeza, seja usando lápis, seja usando palito, seja usando agulha, caneta sem tinta. Tem várias maneiras de fazer isso. Então, aqui passei o corpinho. Vocês vejam que a linha fica bem marcada, porque é assim que eu me sinto confortável depois para fazer o corte. E eu vou mostrar para vocês como que eu tiro essa marca do lápis no corte, certo? E como a gente faz esse acabamento depois com o giz pastel, com o sombreado, e que nem vai aparecer mais. Então tá aqui o corpinho da minha galinha. E agora, nesse outro tom aqui de vermelho, um pouco mais queimado, né, um pouco mais escuro, eu vou fazer as asas. Ó. No EVA aqui, quando a gente corta, a gente não tem necessidade de fazer pelo verso. Então, eu vou marcar a asinha para um lado. E para ficar certinho, eu vou virar, né? Eu vou espelhar aqui e vou marcar do outro lado. Porque aqui no EVA, o lado que a gente risca é o lado que fica para cima. A gente não tem necessidade de usar o verso, de riscar no verso do EVA, até porque depois, quando a gente faz o corte, acaba não ficando tão interessante, né? Fica algumas marcações. A gente só risca mesmo no verso do EVA se for um estampado ou se tiver alguma textura, daí acaba a gente precisando usar o outro lado, né? Quando tem brilho também, acaba dificultando a gente riscar do lado brilhoso, então a gente faz o risco do lado contrário. Mas só nesses casos. No EVA liso mesmo não há necessidade. Aqui o rostinho da Dona Galinha Ruiva. Eu também vou fazer nesse tom. O rostinho e as asas. Olha só como o molde com a fita adesiva fica muito mais fácil da gente utilizar, porque ele fica mais firme, né? Ó, fica mais firminho, fica muito mais fácil da gente riscar. Aqui os olhinhos, vou fazendo branco. Olha só como a gente pode aproveitar sempre pequenos retalhos. Marcar aqui os olhinhos. Agora, como eu ver a laranja, eu vou fazer o bico. Bico da Dona Galinha. Ó, traçando sempre com
firmeza. Se a gente ficar inseguro e muito devagarinho assim, a gente acaba marcando aqueles picotes e não fica tão interessante. Quando a gente vai cortar também, o desenho já não fica tão fiel, né, ao molde. Ó, mais uma vez eu vou virar para fazer o pezinho aqui da Dona Galinha, um para um lado e outro para o outro. Pronto. Esse aqui, que é a crista da Dona Galinha, eu também vou fazer no vermelho mais vivo. Olha, é sempre legal a gente ir encaixando o molde aqui nas partes de EVA com a intenção de ocupar o menos espaço, né, encaixando aqui para a gente utilizar de maneira mais eficiente, né, a fim da gente poder aproveitar ao máximo o nosso material, a nossa matéria-prima aqui, que é o EVA que a gente utiliza, né? Então, cada forma de encaixar aqui que a gente possa fazer com essa intenção de utilizar ao máximo o nosso produto é algo que a gente pode aproveitar também, que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque o EVA vem só aumentando aí os preços, os valores, então o máximo que a gente puder encaixar para aproveitar, melhor pra gente, não é mesmo? Então tá aqui riscadinho, o pezinho já foi. Agora tá faltando riscar só o avental aqui da Dona Galinha, que ela tem um aventalzinho e eu tô fazendo ele cor-de-rosa. Pronto. Risquei todas as partes. Vou deixar os meus moldes aqui do ladinho. E agora vem uma parte super importante do nosso trabalho aqui, Criativas, que é o corte. O corte é um dos principais acabamentos. Não adianta nada você ter um recurso lindo, maravilhoso, que foi desenvolvido para você do Clube Escola, que lá tem vários recursos muito lindos. Não adianta nada você querer desenvolver esse recurso se você não dá atenção aos pequenos detalhes, né? Se você não tem zelo em cada etapa do desenvolvimento do seu trabalho. E não adianta a gente querer ficar pensando em encher de apliques, encher de laço, de fita, de acessórios, né? De outros elementos, se a gente não der a atenção especial que a gente precisa dar às bases de construção do nosso recurso. Eu preciso ter zelo, eu preciso ter atenção em cada etapa, não só na finalização, não só no acabamento, né, de encher de aplique, de laço, de firulas. Eu tenho que realmente fazer bem feito cada etapa, para que minha peça fique bonita, para que minha peça seja encante as crianças, encante os adultos, encante as professoras que vão querer utilizar esse trabalho que eu estou desenvolvendo na sala de aula delas. Então, é necessário dar atenção. O básico bem feito é, sim, muito importante, tá? Então, agora nós vamos falar de corte. O que nós podemos falar de corte? Tesoura. Vamos começar. A gente não pode falar de corte sem falar de tesoura. Mais uma vez, eu reitero aqui para vocês, criativas. Você está começando agora, tá preocupada aí com a tesoura que você tem, se ela é suficiente para você começar, se você precisa comprar muitas tesouras, se você precisa comprar uma tesoura profissional, tá? Não se preocupe com isso. Pense que você tem que usar uma tesoura que é confortável na sua mão, porque você vai ter que treinar bastante, vai ter que utilizar bastante, principalmente se você está começando agora, precisa desenvolver as técnicas, precisa treinar mesmo, precisa fazer, porque a gente aprende com a prática, a gente aprende fazendo. Então, uma dica que eu trago aqui para vocês que funciona muito. Use uma tesoura que tenha essa parte aqui do corte um pouco mais alongada, né? Evite usar as tesouras muito curtinhas, né? A gente precisa sim ter uma tesourinha menor,
com um corte menor para fazer pequenos acabamentos e tal, mas a sua tesoura de corte, a minha favorita que eu chamo aqui, né, que é aquela tesoura que você vai utilizar muito, né, aquela que você mais vai utilizar, então precisa ter um corte um pouquinho, a parte do corte aqui da lâmina, né, que seja um pouquinho mais alongada. Não precisa ser uma tesoura enorme, eu não gosto de usar tesouras muito grandes, eu me sinto confortável com essa tesoura. Ela, inclusive, já me acompanha há vários anos aqui, pelo menos uns 6 anos. Ela é companheira mesmo. É legal que você utilize uma tesoura que se encaixe bem nos seus dedos, uma tesoura que seja leve, né, que não vai machucar a sua mão, já que a gente vai utilizar muito. Eu mesmo utilizo demais tesoura. Eu não tenho máquina de corte. A minha máquina é essa aqui, ó, minha tesoura, minha mão e a minha disposição de desenvolver aqui os recursos. Então vamos lá. Interessante você dar sempre atenção à sua tesoura, no sentido de que ela precisa estar afiada. Não adianta aí, talvez você tenha uma tesoura top, tesoura maravilhosa, super recomendada, mas que ela esteja com o fio desgastado, né? Você precisa ter sempre em mãos a tesoura afiada e firmeza, sempre firmeza. Então vamos começar aqui no corte, ó. As dicas que eu trago aqui para vocês. Preste bastante atenção na posição da sua mão, né? Manter ao máximo a nossa tesoura reta, com corte reto, o nosso acabamento aqui vai ficar melhor. Porque o EVA, às vezes, a gente vai ali dando uma viradinha na mão, é normal. Eu fico sempre me vigiando, porque eu vou fazer aqui principalmente os cortes arredondados, a gente acaba indo virando a mão e ela faz um declíniozinho, faz uma diferença aqui no EVA, acaba ficando um pouquinho para lateral, né? Então, vamos lá. Eu encaixo sempre o EVA aqui na base da tesoura, né? Nunca comece cortando aqui pelo meio e ponta da tesoura. Comece sempre aqui na base. Então, eu encaixo aqui e vou. Não precisa pressa, você pode cortar devagar, não tem problema, mas tente utilizar sempre o máximo possível da extensão da tesoura, ó. Encaixa a tesoura aqui, arrasta para ficar certinho e vai virando sempre, meninas, o EVA. Percebam que a tesoura está parada. Eu só faço o movimento de abre e fecha. Ó, o que vai virando é o meu EVA. Ó, eu arrasto aqui o meu EVA para a base da tesoura e o que vai virando, girando, é o EVA, vai se movimentando. Ó. Como eu faço o corte aqui, faço o risco do molde sempre de lápis, eu encaixo a tesoura em cima do desenho, da marcação que eu fiz, justamente para que quando eu faço o corte, ó, não fique nenhuma marca aqui. Eu vou retirando o lápis. Ó, eu corto justamente em cima da linha. Vou arrastando a tesoura. Ó. O máximo que você conseguir utilizar da extensão aqui da lâmina da tesoura, do fio de corte, melhor vai ser o acabamento. Ó. Você pode perceber que não ficaram rebarbas. E isso é muito importante. Essa, para mim, eu considero um dos principais acabamentos, se não o mais, né? Você precisa ter um bom corte. Você deve sim dar muita atenção a essa etapa aqui, mais do que qualquer outro acabamento, no sentido de que você vai agregar. Porque tudo que você vai incluir vai ser sobre esse corte. Vai ser por cima desse corte, vai ser junto a esse corte. Então, se o princípio aqui não for bem feito,
Não importa, na minha opinião, não importa o que você vai acrescentar por cima, que vai aparecer esse detalhe na sua peça. Então, é necessário sim dar muita atenção ao corte. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a gente tem esse detalhe pequenininho aqui da perninha da nossa galinha. Então, vamos lá. Outra coisa importante é a gente evitar de fazer o corte dessa maneira aqui, ó, meninas. Né? Com muitas abre e fecha da tesoura. Por isso, eu reitero aqui, ó. Tenta utilizar ao máximo a extensão do fio ali da tesoura. Porque o que faz a rebarba, né, aqueles pequenos marcações aqui, né, na nossa peça é justamente esse movimento de abre e fecha da tesoura repetidas vezes. Aqui, ó, eu vou encaixar na base da minha tesoura, eu começo a fechar a tesoura e vou movimentando a minha peça de EVA. É ela que gira, é o EVA que gira. A tesoura permanece parada. Ó, pode até parecer repetitivo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, mas realmente são os princípios que fazem parte aqui do desenvolvimento do nosso artesanato de uma maneira eficiente, de uma maneira bonita, zelando mesmo aqui pelo bom acabamento, desde o início, né, do nosso trabalho. Porque o zelo, esse cuidado, ele precisa ser levado em consideração por você que está aí fazendo artesanato em todas as etapas. Não importa se você faz há muito tempo ou se você está começando hoje ou quer começar e está aí pensando, você precisa realmente ter esse cuidado. Claro que com o tempo a gente vai pegando mais prática, a gente vai melhorando e a gente vai fazendo certas coisas sem nem mesmo perceber. Né? A gente só pega a tesoura ali e vai, acaba sendo natural. Mas para que isso aconteça, a gente vai precisar treinar muito, né? E não se preocupe se o seu primeiro corte não ficar tão legal, se você não conseguiu fazer o corte exatamente na linha, se você cortou um pedacinho, sabe? A gente não pode desistir, deixar de fazer, porque agora no início você está tendo alguma dificuldade para fazer. Tá? Se não deu certo, experimente outro formato de tesoura. Se você está usando uma tesoura grande, tenta uma menor. Se você está usando uma tesoura menor, tenta usar uma tesoura um pouco maior. Você também tem que descobrir aquilo que é mais confortável para você, que vai funcionar melhor para você, né? E você vai percebendo isso ao longo do tempo, ao longo aí da prática. E a cada dia, criativas, a gente vai evoluindo um pouquinho, né? A gente não começa, a gente não pega a peça agora pela primeira vez e já sai sabendo fazer tudo, né? Não. Eu também tive aí o meu processo de crescimento, meu processo de evolução, de aprendizado. E quando eu comecei, não tinha tantas pessoas mostrando os caminhos, né? Não tinha um clube escola como a gente tem hoje aí, que ensina tantas técnicas, que motiva a gente a não desistir, a não desanimar, de evoluir, de aprender sempre. Eu aprendi meio que sozinha. E a gente vai melhorando com o tempo. Ontem mesmo eu postei um vídeo aqui no Instagram mostrando para vocês fotos de alguns dos meus primeiros trabalhos com EVA, né, nos meus primeiros recursos pedagógicos em EVA e a evolução que aconteceu, e mostrei alguns dos últimos também que desenvolvi agora recentemente. E é tão gostoso a gente olhar para trás e ver o quanto que a gente cresce. A gente cresce sim todo dia um pouquinho, a cada recurso que você faz, você melhora, você vai treinando, a cada corte que você faz. Então é importante a gente dar essa atenção, é importante a gente estar ciente que existe um tempo para que isso aconteça também. E que a gente não pode simplesmente desistir. A gente precisa ir ali crescendo dia a dia, recurso a recurso, peça a peça, treinar um pouco todo dia, né? Principalmente o corte. Ai, fiz o corte e agora não tá legal. Vamos treinar esse corte, vamos afiar essa tesoura, vamos experimentar novas maneiras.
né? O que a gente não pode é desistir. Olha só o bico e as perninhas, os pezinhos da nossa galinha. E agora aqui eu vou recortar também as asinhas e o rostinho. É o que tá faltando, né? Dos nossos moldes aqui. Então vamos lá. Já estamos quase terminando de recortar aqui. Ó, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente faz, quando a gente vai pegando certa prática, a gente faz até mesmo sem perceber, né? Acaba se tornando natural. Ó. E é isso, meninas. A gente vai melhorando um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. E isso é perfeitamente normal e faz parte do processo, né? Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce sabendo fazer as coisas. A gente vai o quê? Aprendendo com o tempo e melhorando a cada dia. Porque a gente precisa sempre querer buscar novos conhecimentos, novos aprendizados, novas técnicas e não desanimar. Não ficar se comparando e comemorar aí suas vitórias também, que é importante a gente olhar para trás, a gente ver a nossa evolução, o caminho que a gente percorreu, porque cada pessoa tem uma história diferente, passa por momentos diferentes, aprende de maneiras diferentes e a gente precisa estar ciente disso para entender a nossa evolução. Vamos começar a montagem aqui da nossa galinha ruiva, então, ela é toda vermelha, ó, ela vai ficar assim. Quero só mostrar aqui primeiro para vocês onde os moldes vão se encaixar cada peça, para vocês enxergarem a nossa galinha. Ó, ela é assim, os pezinhos vão aqui. Aqui e os olhinhos vão aqui. Essa é a nossa galinha ruiva. Criativos, agora vou liberar aqui os comentários, tá? Pra gente conversar um pouquinho quando a gente vai para o nosso próximo tópico aqui. Nosso segundo pilar. Já estamos liberando os comentários. Então já escrevam aí. Vamos conversando um pouquinho. Deixa eu ir tirando aqui as peças que agora nós vamos sombrear. Que é a minha etapa favorita. O segundo pilar aqui, criativas, é a precisão, né? A gente precisa ser preciso, olha só. Nós precisamos ser precisos naquilo que nós estamos desenvolvendo, né? Principalmente quando se trata de uma peça artesanal. Mas aí, o que é ser preciso, Dani? É ter um planejamento prévio antes de você iniciar a execução. É saber ali o que você vai fazer, né? Conferir se você tem ali o necessário para fazer essa peça. Vamos pensar aqui, meninas, em um churrasco. Né? Imagino que todo mundo que está aqui na aula de hoje já viu alguém fazer um churrasco, né? O que a gente precisa para fazer um churrasco? Quero que vocês comentem aí o que é preciso. O que a gente tem que ter para fazer um churrasco? Quero a participação de vocês, hein? Me ajudem. O que a gente precisa ter aí para fazer um churrasco em casa? Precisa ter um fogo? Tem que ter um fogo, uma grelha, uma churrasqueira, um forno. Tem várias maneiras de fazer churrasco, né, gente? Mas precisa ter aí uma fonte de calor, uma churrasqueira, uma grelha. A gente precisa de carvão, né? A gente precisa aí dos temperos
temperos. O que mais que a gente precisa? Precisa acender esse fogo, né? Esse calor. Ah, carvão, muito bem. Dani também disse carvão. Zenilda disse a carne, importantíssimo, né? A carne, senão não tem churrasco sem a carne também, né? Só se for churrasco de vegetais. A gente precisa aí da carne, o carvão, os temperos, tudo isso que vocês estão falando, né? A gente precisa acender o fogo, precisa pensar aí, tem gente que gosta de deixar a carne ali temperada um tempinho para pegar mais sabor, né? Temperar um pouco antes, mas isso aqui não veio o caso. O fato é o quê? Que você acende o fogo, aí lembra que não tem carne e sai para comprar essa carne para fazer o churrasco, certo? Da mesma forma, nós precisamos ter essa precisão no nosso artesanato, meninas. Inclusive essa etapa, né, de produção, essa linha de produção, a ordem em qual o nosso recurso vai ser desenvolvido. Isso a gente precisa ter atenção a isso, né? Precisa ter precisão, otimizar o nosso tempo, nos manter focadas, né, produtivas e criativas também, evitando estresse desnecessário, evitando de você acender o fogo para depois sair para comprar a carne do churrasco, né? A precisão também deve estar presente na nossa produção em todas as etapas, né? Precisa estar presente no nosso corte, no manusear das ferramentas, né? Podemos até voltar um pouquinho e nos lembrar que para ter um bom traçado do molde para EVA é necessário ter precisão no riscar, no traçar, justamente o que eu estava falando com vocês, de ter firmeza na mão, né? De não ficar com... Às vezes a gente fica um pouco insegura e vai marcando assim, pontilhando, né, o molde. A gente precisa ter precisão, precisa ter segurança nesse traçado. E como ter precisão no corte, né? Foi aqui os detalhes que eu mostrei para vocês. A gente precisa ter uma tesoura que a gente se sinta confortável. A gente precisa ter uma tesoura leve, que se encaixe bem nas mãos, que você consiga utilizar sem ficar te machucando, sem que seja pesada demais, né? Que tenha afiada, que seja afiada, né? E a gente tem formas da gente manter a nossa tesoura afiada, mesmo em casa, né? Utilizando ali papel alumínio ou mesmo vidro para a gente afiar a nossa tesoura. Ter firmeza na mão, prestar atenção no movimento de abre e fecha, tudo isso que eu já mostrei aqui para vocês enquanto a gente estava fazendo o corte dos nossos moldes aqui da galinha ruiva. E agora vamos para o terceiro pilar, que é a intencionalidade, né? Seja intencional com o trabalho que você desenvolve, né? Mas o que é ser intencional, Dani? Conta pra gente. É ter o propósito, né? É deixar clara a mensagem que você deseja passar por meio desse recurso pedagógico que a gente está desenvolvendo, né? Mas vamos clarificar um pouquinho mais aqui, vamos? Lembrando, né, que as nossas escolhas elas devem refletir a nossa intenção, elas precisam estar alinhadas ao nosso propósito, a mensagem que a gente quer passar através do nosso trabalho, através do nosso recurso. E o nosso trabalho, além de levar a mensagem principal do recurso, né, seja aí uma história, seja uma música, seja um jogo, uma atividade, também diz muito sobre a artesã que desenvolveu, né? Você tem passado a mensagem de quem é você no seu trabalho, nos seus projetos, no seu recurso, tá? Né? Criativa, zelosa, carinhosa. Então vamos aí aos exemplos para fixar bem o pilar da intencionalidade. Digamos que a história escolhida aí para desenvolver o recurso em questão é uma história fofinha, é uma história meiga, é uma história mais fofa que você está fazendo aí. O nosso recurso ele precisa ser conivente com isso, né? Tem que ser condizente com essa mensagem, certo? Então a intenção começa desde a escolha das cores, da composição. Nesse caso, nós vamos escolher aí tons mais suaves, mais doces, mais leves, né? Como aí os candy colors,
como os tons de bebê, os tons pastéis, né? A gente vai utilizar isso para que o nosso recurso reflita a mensagem da história, do jogo, da atividade, do recurso que nós estamos fazendo. Bem como também aí a escolha dos acabamentos, que devem seguir essa mesma linha, né? Contornos mais suaves, estampinhas também mais leves, estampinhas de poá, corações, que fazem isso, que trazem essa meiguice para o nosso recurso, né? Agora, se a história traz aí uma lição, uma reflexão, que é algo mais marcante, né? A nossa escolha será por cores de maior contraste, né? De contornos mais evidentes, de linhas mais retas, de estampas, listras, né? Linhas e por aí vai. Então, são muitas opções, né? Mas concluindo aqui os 3 pilares da aula de hoje, que eu preciso dizer para vocês, né, que sejam intencionais com a obra que vocês desenvolvem. E sim, o seu trabalho é uma arte criativa, você precisa enxergar ele dessa maneira, desse jeitinho, para que as pessoas à sua volta também vejam ele assim, tá bom? Se o seu propósito é conquistar o seu cliente, seja intencional, seja no seu capricho, no carinho, no cuidado aí em cada detalhe, né? Surpreenda esse cliente aí de uma maneira positiva, com bom traço, com corte preciso, com acabamento de excelência. Seja intencional, inclusive, com a sua marca. Qual é o seu diferencial das outras artesãs? Né? Quais as características que você coloca aí na sua peça, que deixa evidentes que foram feitas por você, aquele seu jeitinho especial. O que você tem feito? Como você reconheceria um trabalho seu, mesmo depois de muitos anos? O que você está acrescentando? Né? Como seus clientes, os seus amigos, os seus seguidores, eles devem conseguir reconhecer um trabalho seu de longe, assim, sabe? Fala assim, olha, esse trabalho eu sei de quem é, da Dani Rodrigues. E quando você olha para uma peça e diz, nossa, é a cara da Dani, parece muito com as peças que ela faz, será que é? Vou lá conferir para ver se é dela. Então, é assim que funciona. Seja intencional para construir aí a sua marca, certo? Então, vamos fazer aqui, concluir a nossa galinha ruiva. Agora nós vamos fazer aqui o sombreado dessa peça, que é uma outra etapa que eu adoro muito, que eu acho que faz muita diferença. Então, deixa eu já pegar meu instrumento que eu utilizo sempre aqui, meu lencinho umedecido. Não sei se vocês também utilizam, mas eu adoro. Antes eu não utilizava nada. Eu fazia só com o dedinho mesmo aqui. Mas, como a gente produz muito por aqui no clube, começou a machucar demais. Eu testei usar outros tecidinhos e outras coisas e não gostei. E aí eu testei com esse lencinho umedecido de bebê, um lencinho comum. E eu amei. Não largo mais. Indico sempre para vocês. Estão aqui sempre me acompanhando o tal do lencinho. Então vamos lá, meninas. Tá aqui a nossa galinha toda recortadinha. O que é que a gente tem que fazer? Marcar, né? Sombrear aqui, que eu acho que faz toda a diferença na nossa peça. Eu vou começar aqui pelo corpinho dela. Aqui quase tudo vai ser preto. Por quê? Por que eu gosto de usar o preto aqui? Porque eu acho que ele destaca mais nessas cores mais escuras. Por exemplo, o vermelho. Se eu pegar aqui, ó, o vermelho que eu tenho, ele praticamente não faz diferença alguma aqui no sombreado. Ele vai fazer muita diferença no laranja. Eu sempre gosto de usar um tom acima. Então, o vermelho no vermelho, olha só, praticamente não faz diferença alguma. Então, por isso que eu gosto de usar o preto nesses tons mais escuros. Então, eu passo o giz aqui no meu lencinho e do meu lencinho eu vou espalhando aqui nas bordas da minha peça. Fazendo sempre movimentos de vai e vem e movimentos circulares para esfumar. Só cuidado para não exagerar, para não ficar pretão demais.
Mas a gente vai sempre esfumando, né, com os movimentos circulares, para não ficar tão marcado o preto, mas para ficar de uma maneira suave e destacar aqui o tom do vermelho do nosso EVA. Prontinho. Eu já vou pegar e vou sombrear todas as peças, ó, a maneira de otimizar o nosso trabalho. A gente pode selecionar aqui por cor e ir sombreando tudo que é daquela cor para depois passar para a próxima. Ó. Essa daqui é a crista, né, da galinha. Esse outro tom de vermelho aqui, mais para o vinho, mais queimado, também vou sombrear com preto. Estou usando esses dois tons de vermelho porque a nossa galinha é ruiva. E lá na história, ela é bem ruivinha, né? Ela é toda vermelhinha. Então eu fiz ela nesses dois tons. Pronto, agora as asinhas dela também vou sombrear. Tudo que é vermelho. Vou começar com tudo que é vermelho, depois eu vou pro laranja e depois pro rosa. Super rapidinho, ó, criativos. Não tem segredo. Movimentos de vai e vem e movimentos circulares para esfumar. Vai e vem para espalhar, circular para esfumar. Há quem goste de passar o giz direto no EVA e depois esfumar. Eu já gosto de passar direto aqui no lencinho e já ir fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu já vou passando e esfumando ao mesmo tempo. Então, acelera o meu processo aqui também. Pronto, as asinhas. Essa parte aqui da galinha que fica embaixo do bico, eu chamo de glu-glu. O glu-glu da galinha, que eu acho que é o papo. Não tenho certeza se é o papo, mas eu chamo de glu-glu da galinha. Pronto. Agora, ó, o laranja, eu já não vou sombrear de preto. O laranja eu vou sombrear de vermelho. Por quê? Se eu utilizar o laranja, no laranja o tom é muito próximo, é muito parecido. Também não vai fazer muita diferença. Então, eu vou para o próximo tom, que é o vermelho. Ó. Com o giz vermelho, o mesmo processo. Vai e vem e movimento circular. Essa parte aqui, eu acho que é a parte onde a gente começa realmente a dar vida à nossa peça, para os nossos recursos, porque faz muita diferença uma peça que é sombreada e uma peça que não é sombreada. Claro que a gente não precisa fazer em toda a peça, em cada detalhe precisa ser sombreado. Não, nem tudo precisa. Mas é nítido a diferença que se tem em uma peça que é sombreada com giz e uma que não é. Pronto. Agora o olho é branco, vai ficar assim, eu vou sombrear. E agora aqui o meu avental que é rosinha, eu também vou sombrear com vermelho. Ó, estamos finalizando super rapidinho, criativos. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como fazer uma estampa super fácil, super prática e fofa, usando o giz. Então, eu vou fazer uma estampa de poá aqui. Então, vou olhar aqui qual parte que está mais retinha. A gente tem que usar a parte aqui do giz que estiver mais retinha. Ó.
Vamos pressionar aqui, ó, o giz no EVA e dar uma leve giradinha. Com isso, nós vamos fazendo círculos na nossa peça e criando uma estampa. Fiz aqui uma estampa de poá, usando o próprio giz. Ó, pressionei aqui de maneira aleatória e se transformou na nossa estampa. Agora, então, vamos à montagem. Já vou pegar aqui a minha cola. Vou começar aqui pelo rostinho da galinha. A primeira coisa que eu já vou colar é os olhinhos. A gente precisa sempre prestar atenção aqui na montagem, na cola, quantidade de cola, porque a gente sabe que um pouquinho só de cola já é suficiente para colar, e quando a cola, principalmente a cola instantânea, escorre, ela mancha o EVA e em alguns momentos acaba não dando para limpar. É importante a gente tomar esse cuidado para não colocar muita cola. Um pinguinho já é suficiente. Ó, coloquei o olhinho, agora eu vou encaixar o bico. E aqui por baixo do bico, o glu-gluzinho da galinha. Pronto. Agora aqui a crista. Na parte de cima. E agora eu já posso colocar o rostinho da minha galinha aqui no corpinho. Centralizo. Olha só surgindo a nossa galinha. Agora as asas. Aqui pro ladinho. Pronto. Agora o avental. Prontinho. E agora os pezinhos. Aqui na parte de baixo. E já tá nascendo, já tá ganhando vida a nossa galinha ruiva. Olha só como que ela tá ficando. Agora a gente vai para os acabamentos finais. Eu vou utilizar aqui, ó, tinta branca para fazer aqui os olhinhos. Tinta preta. Vou usar um palitinho. Olha só, você pode usar um pinta-bolinhas. Ou pode usar aqui, como eu vou mostrar para vocês. Vou usar aqui um pincel, porque eu vou utilizar aqui, ó, a parte de trás do pincel para fazer o olhinho da galinha. Então, vou pressionar aqui. Fiz um olhinho. E do lado, outro olhinho. Agora a gente espera secar.
a gente espera secar para poder fazer a parte branca. Enquanto isso, a gente vai fazer outros acabamentos aqui da Dona Galinha. Eu vou começar aqui com os cílios dela. Eu vou utilizar aqui uma caneta. Essa caneta aqui tem uma ponta bem fininha, é 0,4, uma caneta preta. E eu vou fazer os cílios aqui da Dona Galinha. Só um pouquinho aqui para prestar atenção, para ficar certinho os cílios dela. Prontinho. Cílios da Dona Galinha. E agora aqui a tinta branca eu vou utilizar para fazer ali os olhinhos, a parte branca dos olhinhos. Agora eu vou usar um palitinho de churrasco. E eu vou fazer aqui um poazinho, no poá que a gente fez de estampa. Eu também vou complementar aqui, ó, com um pontinho de luz branco para finalizar. Que é um detalhe que eu gosto de acrescentar. Ó, fazendo todos para o mesmo sentido, para ficar, né, para o mesmo lado, para ficar alinhado, né? Vou fazer aqui no bico dela um pontinho também. Vou fazer aqui na crista, 3 pontinhos. E vou fazer aqui agora. O ideal, criativos, é a gente esperar a tinta preta secar completamente antes de fazer o pontinho branco aqui, o pontinho de luz, tá? Mas eu vou fazer aqui antes de secar. Vou fazer 2 pontinhos em cada olho. Ó. Certo? Então tá pronta a nossa Dona Galinha Ruiva. Só o que a gente vai finalizar aqui, que a gente faz, é fazer o acabamento da parte de trás, que também é importante. Fazer o acabamento da parte de trás. Então, o que a gente faz? Eu vou utilizar aqui o EVA laranja. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser da cor que você quiser. Vermelho, né? No caso aqui da cor da galinha. Estou utilizando laranja. E a gente vai colar aqui para depois recortar em volta para fazer o acabamento da parte de trás, para aumentar a durabilidade e fazer o acabamento bonito aqui da nossa peça. Eu começo colando aqui. Eu não vou fazer personagens de doches, eles serão apliques, tá? Então, caso você queira transformar a Dona Galinha Ruiva em dedoche, aí você tem que deixar a abertura aqui para colocar os dedinhos. Mas não é o caso aqui, eu vou fazer todos os personagens como apliques. Então, vamos colando aqui. Eu tô tomando um pouquinho mais de cuidado porque a tinta tem que secar pra gente ir pra essa etapa aqui, tá bom? Então, quando vocês, antes de fazer esse processo aqui, esperem a tinta secar completamente. Antes de colar aqui para fazer o acabamento final. Prontinho. Só colar aqui um pouquinho mais.
Isso. Ó. E aqui agora com a tesoura a gente vai só recortar tudo em volta aqui. E eu vou mostrar para vocês os outros personagens que foram feitos com esses mesmos princípios, né? Partindo aí desses mesmos 3 pilares que nós trabalhamos hoje. Ó, quem são os outros personagens aqui da nossa história? É o pato, ó, ele já está finalizado a parte de trás. Olha o rostinho. Todos esses outros personagens aqui foram feitos seguindo esses 3 pilares que eu falei aqui na aula de hoje para vocês. Olha o cachorrinho, o cão. Olha a parte de trás. O gato. Nenhum deles é da Doge, tá? São todos apliques. E aqui, os pintinhos. Olha que fofinhos esses pintinhos, eu adorei. Olha só. Olha esse topete dos pintinhos. Eu fiz aqui, ó. Esses dois aqui estão com as asinhas para baixo. E esse daqui fiz diferente, fiz com a asinha para cima. São os pintinhos ali da Dona Galinha Ruiva. Certo? Então, esses são os personagens aqui da nossa história. É a primeira etapa aqui do desenvolvimento do nosso recurso, do nosso cenário da história A Galinha Ruiva. Só vou mostrar aqui para vocês que, ó, aqui nós vamos destacar o personagem e fazer todo o corte aqui em volta, ó. Só seguindo mesmo o desenho da nossa galinha. Tomando cuidado aqui para não cortar além. E vamos seguindo o formato dela aqui. E assim vai sendo feito o corte do nosso aplique, certo? Eu não vou fazer todo o corte aqui, criativos. Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? É só porque a tinta tá secando. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo cortar tudo aqui sem borrar. Que o ideal é você esperar secar certinho, tudinho, para depois fazer essa etapa aqui do corte, né? Do acabamento aqui da parte de trás. Ó. Até que se você quiser utilizar uma tesoura um pouco menor. Quase terminando já, ó. Olha a nossa galinha ruiva surgindo. Deu uma borradinha aqui, ó, na tinta. Mas já vou consertar. Como eu disse, meninas, com o tempo a gente vai pegando uma prática e vai fazendo de uma maneira muito natural. Você acaba fazendo sem perceber. Você vai conseguindo fazer mais rápido também, né? E foi. Destaquei aqui a nossa galinha, ó. Saiu por inteira. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, a parte de trás. E aqui a parte da frente. A Dona Galinha que se junta aqui aos nossos personagens da história da Galinha Ruiva. Agora, criativas, eu vou só mudar aqui a posição dessa câmera que vocês estão vendo aqui as minhas mãos. Eu vou
mudar a posição dela aqui para que vocês possam me ver de frente, tá bom? Então, só um minutinho aqui. Que eu vou modificar aqui rapidinho para que vocês possam me ver. Olha aí, voltei para a tela, prontinho. E aqui estão os nossos personagens, como eu estava mostrando para vocês. Nossa Dona Galinha Ruiva. E quantos aprendizados aqui na nossa aula de hoje, né, criativos? Uma aula cheia de técnicas para vocês, uma aula de base mesmo para o desenvolvimento de um recurso de excelência. Mergulhamos aí nos 3 primeiros pilares e quem lembra aí deles quais são? Quem se lembra quais são os 3 pilares que nós aprendemos hoje? Quem está lembrada? Já comentem aí, deixa eu liberar espaço aqui. Comentem aí quem se lembra quais são os 3 pilares. Né? Primeiro pilar, o zelo, carinho, capricho, cuidado em cada etapa, precisão, principalmente aí no nosso corte, mas em todas as etapas. E terceiro pilar, a intencionalidade do nosso trabalho. Então, zelo, precisão e intencionalidade. Esses foram os 3 pilares, os 3 primeiros pilares que nós trabalhamos na aula de hoje. E vamos aqui fazer aí um print desse primeiro momento dos nossos personagens, a primeira etapa da construção do nosso recurso. Quero fazer aqui todo mundo fazendo um print para postar lá nos stories, me marcar, tá bom? Falando o que achou da nossa aula, falando o que achou dos personagens. Então, eu quero colocar os personagens aqui bonitinhos pra gente fazer um print. Bora lá, criativas. Quero ver todo mundo printando a tela aí, hein? Aqui os pintinhos, eu vou segurar só um. São 3, eu fiz 3. Mas vou segurar aqui só. Preparadas? 1, 2, 3 e... Tô segurando a pose para todo mundo conseguir fazer o print. Aê, já deu tempo, né? Acredito que sim, que já deu tempo de todo mundo fazer o print. Aê, não se esqueçam aí de me marcar lá, @danirodrigues.eva. Eu quero saber, criativas, o que vocês acharam da aula de hoje, né? Anotaram todos os pilares aí no caderninho, na folha, no bloquinho. O que você aprendeu na aula de hoje que fez muito sentido para você? Que faz sentido para você, que te fez pensar de uma maneira diferente, que deu algum estalo aí na sua mente, que te despertou para algo? Hein? Comentem aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E para melhor fixar esse conteúdo, eu vou deixar essa aula salva, tá? Assim você pode assistir de novo, pode revisar todo o aprendizado aqui dessa aula, pode compartilhar a live com as amigas, com as colegas, né? Porque o que é bom, o conhecimento a gente leva adiante, a gente compartilha mesmo. Mas aproveitem para revisar e anotar tudinho aí, porque a aula vai ficar salva por pouco tempo, tá? Vai ficar salva por um tempo só. Agora, criativas, eu quero saber de vocês o que vocês querem saber sobre o Clube Escola. O que vocês têm de perguntas sobre o nosso Clube Escola, né? Eu sei que tem muitas perguntas, muitas curiosidades, dúvidas por aí, e eu quero responder todas elas, tá? Esclarecer tudinho para vocês, para que você possa aproveitar essa loucura, essa louca promoção
que eu vou contar em detalhes na aula de amanhã, tá? Por isso, eu acabei de abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. Corram para lá, podem escrever qualquer coisa, tudo que vocês queiram saber aí sobre o Clube Escola, não me escondam nada, nenhuma dúvida, quero saber tudo, quero que vocês perguntem mesmo, tá? Que é para isso mesmo, que eu vou responder tudinho, tanto pelos stories amanhã, bem como no nosso encontro marcado da aula de amanhã, segunda aula, às 20 horas, tá? Nossa segunda aula aqui do Deguste Clube Escola. Então, bora lá para os stories agora. Corram para lá, corram deixar os comentários de vocês. Diniz Pátio disse que amor, que maravilha! Fico muito feliz. Ana Carla disse que achou lindo os personagens. Ai, que legal. A dona Galinha Ruiva vai precisar de alguns reparos aqui, porque deu uma borradinha na tinta, mas depois eu vou consertar. Então, beijinhos criativas, ó. Grande beijo para todas vocês. Nos vemos ao vivo amanhã às 20 horas. Aqui, tá? Vamos continuar abordando aí os 7 pilares para ter um recurso pedagógico de excelência. Eu aguardo a todas vocês. Beijinhos e até amanhã.